Vamos lá. Eu tenho reparado que hoje a gente quase não vê o que na minha época era muito comum. Vocês lembram que quem é da minha idade ou mais velha, a gente tinha botinha ortopédica? A gente via as crianças todas de botinha ortopédica? Tem reparado que a gente não vê mais isso na rua, né? Vocês têm percebido também? Pois é. A gente vai falar hoje de pezinho de criança. Aí, por quê? Tem muita vovó, muito vovô aí assistindo, tem mamãe também assistindo, papai, mas a gente sabe que é um assunto importante para todos, porque a gente precisa conhecer até para poder dar os pitacos, né? Então, hoje a gente recebe um especialista nesse assunto que vai falar pra gente sobre o pezinho do bebê, inclusive aquelas características mais pontuais, como o pezinho torto e outras condições, tá? Ele é ortopedista pediátrico, Dr. Davi Nordon. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Boa tarde a todos. Boa tarde. E ele trouxe aqui, olha, um monte de coisas interessantes para a gente ver e aprender sobre os pezinhos dos bebês, né? Exato. É muito importante a gente prestar atenção nessa característica o quanto antes, porque em medicina a gente normalmente ouve que quanto antes a gente trata, melhor o prognóstico. Sim, a criança tem uma grande oportunidade de tratamentos, que é o crescimento dela. Então, muitas coisas podem ser resolvidas mais facilmente se a gente fizer antes. Por isso, sempre é importante prestar atenção. Eu não sei se eu estou correta, mas eu comecei a minha introdução até falando que eu não tenho visto criancinhas mais com botinha ortopédica. Aqui na minha época de criança, era comum, a gente via. Isso não se usa mais, é isso? Graças a Deus a gente não vê, mas se bem que de vez em quando eu ainda pego alguns pacientes que vêm com botinha, sou eu que tiro a botinha, porque a gente não tem mais indicação há muito tempo de se usar, ela realmente não serve para nada. Bom, e essa criança que usa essa botinha, ela está conseguindo comprar essa botinha em algum lugar? Lugares ainda continuam existe. vendendo. Olha lá. Então é bom a gente saber que não adianta, que não é para usar botinha ortopédica, é isso? Isso, é diferente a botinha disso aqui, que é uma órtese. Então, Tá. a órtese tem indicação. A botinha, aquela preta, de cano alto, pesada, que o pessoal sofria para usar, aquilo realmente não tem mais indicação. Maravilha. Então vamos lá. O que a gente precisa perceber quando a gente tem um bebezinho em casa ou quando o bebê está em desenvolvimento, dando os primeiros passinhos, doutor? A gente vai ver sempre o pezinho do bebê, que tem aquela característica de pé de bisnaguinha, então é um pé bem fofinho. E é legal que todos os pais, eles falam que o bebê tem o pé muito chato, sabe? Então ele pisa no chão e o pé desaba para dentro. Isso é uma queixa super comum. Então o normal é o pé do bebê ser chato. Se ele vem com um pé que não é chato, tem algo errado. Então ele não pode ter aquela curvinha do pé. Isso é a principal coisa para você prestar atenção. Então se ele tá lá chatinho, parece uma bisnaguinha, tá tudo ok. Que começa a formar o arco do pé só com 2 anos de idade, então demora. Olha, então é só com 2 anos de idade. Tem vovô e vovó falando, ele tem o pezinho chato. Não, só com 2 anos que então começa a formar, mas Exato. termina de formar com quantos anos? E vai até os 10 anos. Até os 10 anos. É muito tempo. Perfeito. Além disso, a gente precisa levar um bebê ao pediatra? É pediatra ortopedista, no Isso, caso? o ortopedista pediátrico, aliás, é uma curiosidade, o ortopedista pediátrico, ele é um ortopedista que fez a subespecialidade de pediátrica, não é um pediatra que fez ortopedia. Ah, tá. Então, a Então é gente um não sabe ortopedista isso. que se especializou em crianças. Exato, a gente não sabe tratar, por exemplo, problemas de alimentação, de dieta, problemas intestinais, não é com a gente, é a parte ortopédica mesmo. É sempre bom levar realmente no ortopedista pediátrico. Com quantos meses? O ideal é logo que nasce. Vejam que coisa, a gente não está falando especificamente disso, porque a gente está falando de pé, mas tem uma doença que é a displasia do quadril, que afeta 1 a cada 20 bebês. Então ela é super frequente, só que o diagnóstico é feito com ultrassom. E acaba passando reto, então eu pego muito bebê que passou reto o diagnóstico. E você tem um limite de tempo. O ideal é tratar até os 3 meses de vida. Se passou dos 3 meses fica mais difícil, se passou dos 6 meses aí é extremamente difícil de se tratar. E é uma doença que faz o quadril sair do lugar, causa uma artrose e vai dar muito problema para a vida adulta. Puxa, e é 1 a cada 20 crianças com A esse cada problema? 20. Isso é um estudo brasileiro, foi feito aqui, é legal, a gente tem evidência nossa. E aí dos bebês que fizeram uma maternidade, 1 a cada 20 tinha alteração de ultrassom que indicava a displasia do quadril e necessitava de tratamento. Importante isso, hein? Olha lá, uma informação séria
né? Que a gente não faz ideia. Então depois a gente provavelmente tem problema que começou lá quando era bebezinho. Exato. Os casos mais graves a gente descobre. Então, passou de 6 meses, aí a criança começa a andar mancando, você vê que ela, ou às vezes ela anda rebolando muito, ou tem a coluna muito curva, com o bumbum muito arrebitado, isso tudo pode ser da displasia do quadril. Mas às vezes é uma displasia leve que passa reto por muitos anos. E aí com 30, 40 anos ela vai ter um desgaste da articulação do quadril e vai precisar de uma prótese, que não é uma coisa normal. Você precisar de prótese com 80, 90 ou nem precisar de prótese. E hoje a gente tem visto com frequência pessoas precisando de prótese, né? Ontem mesmo encontrei um rapaz novo que já tem prótese no quadril, provavelmente deve ter sido esse problema sem o diagnóstico. Mas enfim, então assim que nasce 3 meses de idade já é interessante levar no ortopedista pediátrico. Antes dos 3 meses. 3 meses. Tá. Aí depois, o bebê começa a andar, começa a dar os primeiros sinais ali e a gente precisa observar o quê? Nesse passinho, nesse pezinho? O mais importante de tudo é você ter certeza que o bebê está dentro do tempo. Então os pediatras, no geral, o pessoal fala muito, cada bebê tem seu tempo. Mais ou menos, é uma meia-verdade. Todo bebê, claro, tem o seu tempo, mas ele tem uma janela de tempo. Então não adianta você falar, ele está demorando, mas tudo bem, porque um dia ele vai andar, mas ele está com 2 anos e não andou ainda. Está errado, né? Então o bebê ele tem que engatinhar até 1 ano, ele tem que andar com o apoio das mãos dos pais ou nos móveis até 1 ano, ele tem que dar alguns passinhos sem apoio até 1 ano e 3 meses, e o principal andar sem apoio nenhum, pelo menos 10 passos, que são 3 metros daqui até ali mais ou menos, com 1 ano e meio. Então se o seu bebê até 1 ano e meio não está andando solto, está atrasado e precisa de investigação, então precisa passar com o médico. Perfeito. Antigamente a gente também usava o andador, que hoje eu ouço, aliás não hoje, mas desde a época que eu tive meus filhos, eu já ouvia falar que isso não era legal porque forçava a perninha. Isso é verdade? O andador ele tem vários problemas, tanto que em vários países ele já foi proibido. No Brasil ele continua sendo vendido. O andador ele não faz andar mais rápido, ele atrasa o andar. Ele faz a criança aprender a andar errado, porque ela aprende a andar na ponta dos pés. Ele aumenta o risco de displasia do quadril, que é aquela doença que a gente acabou de falar, atrapalha os reflexos da criança, atrapalha o reflexo de proteção dela de pôr a mão na frente, porque o andador está lá em volta dela atrapalhando. E o mais grave de tudo, que é o motivo pelo qual ele foi proibido, causa a morte da criança. Então, se ela vai numa escada, por exemplo, ela vai direto, não tem como se proteger e vai de cabeça no chão. Então, por isso que ele foi proibido em outros países. Ainda não foi proibido no Brasil, mas então a gente já faz um X, assim. Quem puder divulgar é uma informação bem importante. Tem andadores que a gente o tempo inteiro é impactado através das redes sociais, que parece que é como um suporte, assim, que o pai vai segurando assim por cima. Isso pode ser usado? É ok? Todos eles não são interessantes pensando no quadril, no desenvolvimento da criança. A criança, quando ela estiver pronta para andar, ela vai dar sinais que ela quer andar e principalmente ela vai empurrar alguma coisa. Então, você vai ver que ela vai empurrar uma cadeira, ela vai empurrar um lixo, vai empurrar qualquer coisa que ela encontrar na frente. Isso é o ponto que está legal, né? E existe o empurrador, que é igual ao andador de idoso, que ela vai empurrar assim, tranquilo. Esse é saudável, esse tudo bem, esse pode comprar se quiser, senão ela vai empurrar uma cadeira, como eu falei. Perfeito, então o andadorzinho de empurrar, tá tudo certo. Exato. Doutor, tem crianças que gostam de ficar em pé, brincando no colo, segurando desde muito novinhas. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento da perninha? É engraçado que essa também é outra dúvida super frequente. Então, uma coisa importante de lembrar, toda criança nasce com a perna bem arqueada para fora. Então, esse é o normal da criança. Ela não nasceu arqueada para fora, é igual o pé, tem que ser chato, né? Se não é assim, tá errado. Então, arqueadinha para fora. Quando ela fica em pé, a gravidade força e parece pior do que é na verdade. Então, isso é o normal também, a gravidade vai forçar. Não é que piora porque ela ficou em pé, a gravidade agindo mesmo. Você colocar a criança em pé, estando ela pronta para ficar em pé, não tem problema. Como eu vou saber que ela está pronta? Você vai pegar a criança, acabou de nascer, ela fica toda desmilinguida assim, né? Não sustenta a cabeça, não sustenta o tronco. Então você vê que não está legal. Mas ela já me dá sinais, uns 3 meses mais ou menos, me dá sinais de que quer ficar em pé, que está curtindo, que o tronco já segura, a cabeça está bem sustentada. Você dá a mão, ela tenta levantar alguma coisa assim, tranquilo. Esse é o ponto que é legal deixar ela em pé.
Então você vai ver do Não seu tem bebê. problema, não vai entortar a perninha, não vai forçar a perninha, nada disso. Não, nem perna, nem coluna, nem nada. Tá joia. Ó, eu tô tirando todas as dúvidas que são bem frequentes, essas dúvidas corriqueiras mesmo, mas se você tem dúvidas pontuais, se você tem algum caso, se você quer compartilhar alguma história, pode mandar pra gente através do Vida Melhor Oficial, que é o nosso Instagram aqui do programa, tá? Agora vamos falar dos casos mais específicos, né? A gente tá falando de uma normalidade, mas o que pode ser um sinal de que algo não está legal e qual seria a consequência? Aqui, falando especificamente do que a gente tem aqui na mesa, é o pé torto congênito, que é uma doença que afeta 1 a cada 1.000, entre 1.000 e 200, né? Então, 5 a cada 1.000, 1 a cada 1.000, mais ou menos isso. Você vê que é bem menos que a displasia do quadril, que a gente falou. E aí tem uma fotinho, né, de um caso de pé torto. Olha só, em cima como era quando nasceu e embaixo depois do tratamento. A gente só usou gesso, não fez nenhuma cirurgia, nada, assim, apenas gesso. É um tratamento impressionante esse. Aí conserta o pezinho do Conserta. bebê, faz anestesiado ou não? Não, é com o bebê acordado. O bebê acordado. E é super importante que seja acordado porque a gente consegue sentir como está indo. Então, com ele dormindo, eu posso colocar na posição que eu quiser. E aí você imagina que eu posicionei errado e na hora que ele acorda, o quanto ele vai sofrer. Então, você tem que ir fazendo com ele acordado mesmo. Inclusive, o procedimento de cortar o tendãozinho faz com ele acordado também, para sempre posicionar Mas de com forma anestesia. segura. Com anestesia, isso. Tá. Só que ele não está dormindo. Não está Ele sedado. está acordado. Esse procedimento, qualquer ortopedista pediátrico está apto a fazer? Ou é um procedimento muito específico e precisa procurar um super especialista como você? O ideal é você procurar alguém que tenha sido formado num centro formador de tratamento em pé torto congênito. Por exemplo, eu fiz no HC da Faculdade de Medicina da USP, né? Tá. Esse é o principal centro formador aqui do Brasil. Eu estou te perguntando isso porque, às vezes, a gente está falando aqui para um Brasil inteiro. Às vezes a pessoa está assistindo num estado que não tem um especialista nesse assunto e, de repente, fala, não, mas eu vi, eu quero que faça. Não, o ideal não é fazer com qualquer ortopedista. Isso é bom procurar, conhecer o médico que vai tratar. Eu recebo muita mensagem no Instagram de gente de outros estados, até daqui de São Paulo, mas de outras cidades, tirando dúvidas se está correto, se não está, se faz, se não faz. E, infelizmente, a gente vê muita gente que faz o método errado. Isso é muito sério, porque aí você quer corrigir uma coisa, você pode acabar atrapalhando. Sim. Né? Tá. Então, esse é o pezinho torto congênito. Isso a mamãe ela vai ver quando o neném nasce ou já dá pra ver na ultrassom? Dá para ver no ultrassom, no morfológico, né, que é o do segundo trimestre. Só que o grande negócio é que quando está fazendo o ultrassom, ele tem que fazer um corte na imagem que ele pega a perna de lado e o pé de frente, vai aparecer assim. Só que normalmente o ultrassom morfológico ele é para ver o tamanho, o crescimento do bebê, coração, outras coisas mais importantes para a vida mesmo, para a sobrevivência do bebê. Então ele geralmente só mede o fêmur, conta os dedinhos e não faz essa imagem aqui que a gente precisa para o diagnóstico. Super frequente vir sem ter tido diagnóstico na gestação, mas dá para fazer. Sabe que eu conheci na semana passada uma pessoa que me contou da gestação dela e do desapontamento que ela sentiu, da tristeza, quando fez um ultrassom e diagnosticaram um pezinho torto congênito. E o marido ficou super chateado, mas não era. Quando nasceu, não tinha pé torto. Estava tudo certo. Eu acho que provavelmente, então, porque fez o exame sem esse corte na imagem, né? Exato. E é legal falar que existe o pé torto posicional, que é exatamente igual ao pé torto, mas na hora que a gente corrige, ele vem inteiro assim. E o pé torto não. O pé torto, quanto mais você pode puxar o que você quiser e não corrige inteiro de uma vez, né? Então, isso a gente só diferencia quando nasce. Aí o bebê tem que nascer, vir no consultório e você examinar mesmo e ver se ele corrige total. Tá. Aqui o que a gente tem, doutor? Esses são os gessos. Então, esse é o primeiro pezinho. Então, ele vem assim pra gente, igual tá lá na imagem. A gente faz este primeiro gesso. E aí é uma sequência de gesso em que a gente vai progressivamente posicionando, o pé pra fora, né? A gente corrige primeiro essa curvinha do pé. Isso é dolorido pro bebê? Ele é incômodo. A gente sabe que, assim, doer de verdade não dói, porque a gente faz em crianças mais velhas que falam. E elas ficam incomodadas, porque não é uma coisa agradável, né? Pro bebê é mais chato ainda, porque ele tá recém-nascido, ele é novinho, geralmente tem menos de um mês. Você precisa deixar ele deitado na maca por meia hora, 40 minutos. Tem que segurar. Aí uma pessoa segura os braços para ele não ficar pondo a mão no gesso, aí outra segura as pernas. E quem está me ajudando vai segurar a perna numa posição para eu conseguir fazer a manipulação. Então imagina que não é uma coisa confortável. Alguém está segurando aqui, eu estou manipulando aqui e passando um gesso, né? Então é desconfortável, mas não necessariamente doloroso. E a gente vai corrigindo progressivamente até esse ponto em que ele está bem para fora, você vê até o último gesso aqui.
E é o ponto em que a gente faz o cortezinho no tendão, que é o grande medo das mães, que é um procedimento super simples, mas elas têm bastante medo porque é um procedimento, né? Isso aqui, toda semana a gente vai trocando esse gesso. E geralmente entre 5 e 7 semanas, ele saiu deste pé que estava assim, para um pé que está assim, igual na imagem ali. E o tratamento finaliza depois de quanto tempo? Tecnicamente, depois de 4 anos só que finaliza o tratamento. Mas qual que é o negócio? Gesso toda semana, 5 a 7 semanas. Faço o cortezinho no tendão, inclusive tem um pezinho aqui mostrando o tendão, né, com o corte. Então, é aqui que a gente faz para conseguir o quê? Pôr o pé para cima, que é uma das dificuldades da doença. Aí ele fica 3 semanas com gesso, depois a gente tira e ele vai para essa órtese. Aí a órtese vai até os 4 anos, por isso que o tratamento é até os 4 anos. A órtese significa que os pezinhos vão ficar presos até o 4º ano ou ele não vai andar? Ele vai andar, você usa a órtese 23 horas por dia por 3 meses, e aí depois 14 a 16 horas até os 4 anos. Então ele tem um período do dia que ele está sem órtese. E eles andam com a órtese. Eles dão um jeito, eles pulam, eles fazem como se fosse snowboarding, eles engatinham, sobem escada. Eu vivo recebendo vídeo de paciente com isso, com eles nas maiores aventuras aí, com órtese e tudo. Agora, eu imagino que um ortopedista pediátrico precisa ser também um psicólogo, né? Porque só de olhar, a gente que é mãe, eu sou vó, né? Eu fico pensando, já coloco meu coração assim no lugar do coração dessa mãe, dessa avó, e é angustiante. A gente não quer que o pequenininho passe por nada disso, né? Pois é, angustiante mas é assim, é uma coisa que a gente não tem como resolver antes, infelizmente. Uma doença genética, então vai nascer, a gente não tem como intervir antes. E o lado bom é que tem esse tratamento maravilhoso que é o método de Ponseti. Quando eu digo maravilhoso, gente, é porque antigamente era cirurgia, umas coisas enormes, horríveis, de mexer no osso, mexer no tendão, de fazer várias cirurgias, você ficar com o pé duro, feio, pouco móvel. E aqui ele fica normal. 4 anos de idade a criança não tem mais nada, tá livre. Exatamente. E esse tratamento simples, né, esse bem feito, super eficaz. E esse tendão que foi cortado, ele depois se refaz sozinho? Ele faz inteiro. É importante lembrar que a gente faz o corte, aqui ele mostra o tendão inteiro cortado, que é mais simples, né? Mas a gente faz o corte só do necessário das fibras para o pé vir para cima. Então, geralmente se corta em torno de 70% em média do tendão, não é ele inteiro. Ainda assim, em 1 ano ele está perfeito, totalmente refeito, como se não tivesse feito nada, só que mais alongado. Perfeito, que incrível, né? O corpo é uma coisa incrível. Doutor, tem alguma causa de pé torto congênito? A principal é genética. Eles ainda estão estudando uma coisa ou outra que pode influenciar. Suspeitam de tabagismo, por exemplo, mas não tem certeza ainda, o que a gente sabe é genético. Então, como eu sempre explico para os pais... Genético, mas não hereditário. Essa é a parte importante. Você tem o pai e a mãe, certo? Então você vai fazer a genética do filho, a receita do bolo, vai juntar um pouco da receita do pai, um pouco da receita da mãe e fazer a sua própria receita. Pode ser que ela tenha alguns genes aqui, ele tem alguns genes aqui, e na hora que combina tudo, nenhum dos dois tem pé torto, e na hora que combina, juntou o que precisava para ter um pé torto. Pode ser que na hora que está fazendo, copie uma letra errada, e na hora que ele errou essa cópia da letra, ele gera o pé torto. Então isso é o genético, certo? Está inscrito nos genes, e o hereditário é quando vem dos pais. Ok. Bom, tivemos uma boa aula sobre esse assunto, mas a gente continua com as dúvidas pontuais. Eu fico imaginando que as pessoas têm muitas perguntas. Eu, por exemplo, eu fiquei curiosa, assim, como é que chama essa é a órtese de Dennis Brown. Essa órtese de Dennis Brown, é fácil encontrar? O paciente compra com o próprio médico? Como é que é isso? No geral, eu passo o contato do fornecedor e aí o paciente vai e adquire. E é nacional? Essa aqui é uma importada que agora está sendo distribuída nacionalmente. É levinha, né? Isso é importante também, porque deve ter mais pesada, né? Essa é uma órtese maravilhosa. É a Ferrari das órteses, essa. Joia. Tá bom. Doutor, eu volto aqui daqui a 2 minutinhos. Vamos esperar chegarem as perguntas e aí você responde, tá bom? Certo. Então você pergunta, doutor responde, manda lá no Vida Melhor Oficial. A gente tá falando de pezinhos, os passinhos, jeito de andar e também as formas complicadas aí, talvez o que você esteja passando e a dúvida que você tem será respondida. Manda que já já eu volto lá. Agora vamos lá. Já enviou a sua pergunta? Instagram, Vida Melhor Oficial. A gente está conversando com um ortopedista pediátrico. Então, se você tem alguma dúvida em relação a essa especialidade, aproveita que a hora é agora, tá bom? Deixa eu já pegar minha fichinha aqui. Doutor, vamos lá para as dúvidas, né?
Eu sei que tem muita coisa ainda que a gente pode aprender, mas agora a nossa intenção é ser bem pontual e te ajudar. Você que está em qualquer lugar desse planeta, porque tem gente assistindo também através do nosso YouTube, pode mandar a pergunta, tá? O Romeu Silva diz o seguinte: minha netinha tem 8 meses e ainda não engatinha, somente se arrasta. Devemos nos preocupar? Esse 8 meses ela ainda está dentro do prazo. É importante se lembrar dos outros marcos importantes que tem o sentar com apoio, que é quando você coloca apoiadinha numa almofada, por exemplo, ela fica sentada até 6 meses. Sentar sem apoio nenhum até 9 meses. Então, se ela já está com esses marcados, esses legais, tranquilo, ela tem até os 12 meses para engatinhar. Tá joia. Obrigada, Romeu, pela sua pergunta. Vamos lá para a próxima. A Isaac Kafika. O tratamento ainda é possível depois que a pessoa cresce, doutor? Imagino que ele esteja falando do pé torto. E sim, é possível. Inclusive tem um médico em Brasília, que também chama Davi, o da Viagem, ele faz o tratamento com essa técnica em adultos. E tem resultados surpreendentes, é inacreditável como funciona inclusive em adultos. Mas caso alguém não queira, não quero fazer porque é um gesto daqui até o pé, é muito longo, muito tempo, pode fazer cirurgia também para tratar. Perfeito, então que bom, né? É uma boa notícia, tem tratamento da forma tradicional e da forma mais moderna. Obrigada, Isaac, pela sua pergunta, pela sua participação. Cherolaine Lebers, o meu neném tem 1 ano e 10 meses e tem as perninhas todas iguais àquelas de cowboy, sabe? Ele começou a andar com 9 meses, será que conserta ou tem que usar algo? A perna de cowboy é aquela arqueada para fora que a gente falou, que é o normal da criança, até 2 anos ela tem que ter a perna arqueada para fora. O que é importante? Isso tem que estar gradativamente melhorando, porque depois, com 1 ano e meio para 2, vai ficar reto e aí vai começar a entrar e fazer o X. Então, entre 3 e 4 anos vai ter uma perna em X bem intensa, né? Se ao longo desse tempo aí, ela está com 1 ano e 10 já, não está melhorando, está só piorando, é importante falar com o médico, porque tem outras doenças que causam essa perna de cowboy, como o raquitismo e doença de Blount, que esses sim precisam de tratamento. Tá joia. Obrigada, Cherolaine. Bom, a gente tem que ficar bem atento mesmo, viu? A Lili Afonso quer saber. Boa tarde, meu neto tem 2 anos. O dedão dele do pé direito é torto. O que pode ser? A gente precisa só entender o que é esse torto, mas tem várias coisas que podem ser. Tem o que é mais viradinho para dentro, que pode ser desde não só o dedão, mas o osso inteiro que fica lá no pé, que é o metatarso, que a gente chama de metatarso adulto, que é um negócio super frequente, super comum, contanto que seja flexível, tá tudo ok. Tem o que é mais para cima, um em cima do outro, que a gente chama de encaracolado, e ele pode ter até mesmo uma joanete, então é uma alteração da formação que ela começa a crescer para fora, assim, né? O dedão começa a crescer para fora, e a joanete que existe em criança também. Ah, tem joanete em criança Tem. também? O que causa a joanete? Aí é um defeito de crescimento mesmo, porque o osso ele é igual a árvore, né? A gente tem um pedacinho crescendo, e às vezes você tem uma falha, e aí é como se fosse um ramo, né? Ele cresce mais virando para cá ou virando para lá. Então a joanete está crescendo para fora, assim. E aí tem que fazer o quê? Aí, no geral, quando tem indicação, a gente faz algum procedimento para controlar isso ou corrigir. Tá joia. Obrigada, Lili. Muito boa pergunta. Vamos lá, Cláudia Santos. Boa tarde, doutora e Cláudia. Esse tratamento tem no SUS? Imagino que essa prótese seja caríssima. Você saberia informar se crianças sem condições financeiras conseguem corrigir os pezinhos? Sim, tem no SUS, graças a Deus. Ai, que bom, olha aí. Tem alguns lugares em que o SUS fornece a órtese, tem alguns lugares em que ele não fornece, depende muito do lugar. A órtese varia de preço conforme qualidade e tipo de órtese, ela gira. Aí ela vai de R$600 até uns R$2.500 mais ou menos, aí depende só do tipo de órtese. E gostaria de aproveitar para falar, eu tenho um projeto filantrópico que é o projeto Pequenos Passos, em que a gente trata pé torto congênito de graça, incluindo a órtese, para crianças de 1 a 3 meses daqui de São Paulo. Então ela pode ir no site, se inscrever, só digitar no Google você vai achar Projeto Pequenos Passos, não tem dificuldade. Projeto Pequenos Passos, olha aí que interessante. Trata crianças aqui de São Paulo de 0 a... De 1 a 3 meses de idade. De 1 mês a 3 meses. Isso. De 1 a 3 meses de idade. Perfeito. E aí ela só se inscrever, se estiver dentro dos requisitos. Tá, fala de novo, por favor, o site. Projeto Pequenos Passos. Projeto Pequenos Passos. Obrigada, Cláudia, pela sua pergunta. Parabéns pela Obrigado. atitude. Tão bonito, né, quando a gente vê um trabalho feito com seriedade, com um profissional bom. Janice Araújo, boa tarde. Minha filha tem problema no pezinho. Ela usa bota ortopédica e até hoje estou esperando o SUS para poder levá-la. Até hoje estou esperando. Hoje ela está com 13 anos. O que devo fazer?
Isso é uma situação difícil, né? Bota ortopédica é difícil dizer por que ela está usando, se é para alguma coisa ou se não é, o que ela tem, mas infelizmente essa é uma realidade do SUS. O ortopedista pediátrico, ele está lá no topo da cadeia, assim. Então tem que passar pelo médico da UBS para ele mandar para uma fila para o ortopedista geral. O ortopedista geral vai colocar numa fila para o ortopedista pediátrico. E quando é uma coisa cirúrgica, o ortopedista pediátrico coloca numa fila para um hospital que tem ortopedista pediátrico. Então o SUS, ele funciona, mas ele é realmente lento, infelizmente. Não, infelizmente, porque aqui eu imagino o sofrimento, imagino que com 13 anos a filha da Janice já deva estar, inclusive, com a autoestima abalada. Porque é aquela fase da adolescência, né, em que a gente quer estar bem, ela ainda está usando botinha ortopédica. Pois é, depende exatamente por quê, qual que é o motivo dessa botinha, né? Joia, Janice, se quiser depois mandar mais informações, eu encaminho para o doutor. Deixa eu passar para a próxima pergunta. É a Vilma Bassete. A netinha da minha vizinha só anda na ponta dos pés. Ela tem 4 anos, o que fazer? Pergunta sensacional essa, porque é um negócio super frequente, a gente viu muito com a pandemia, porque piorou demais isso. Então, a criança ela aprende a andar, como a gente falou, até 1 ano e meio ela tem que estar andando mais em volta por aí. E aí depois disso, o próximo passo dela, ela vai testar ficar na ponta do pé, super normal isso, vai dar umas levantadinhas e tal, e depois vai fazer igual a Michael Jackson e andar para trás. Esse é o clássico da criança. E no geral ela para e anda só para frente. Tem algumas que persistem em andar na ponta dos pés. O que é super importante nisso? Primeiro, ter certeza que não tem nenhuma doença neurológica envolvida. Por exemplo, paralisia cerebral, por exemplo, transtorno do espectro autista, entre outros. E aqui é importante falar, se você suspeita que o seu filho tenha autismo porque ele anda na ponta dos pés e somente isso, não é autismo. Tá? Então ele tem que ter várias outras coisas para dizer que é o transtorno do espectro autista. Muito bem. Excluiu isso, não tem uma causa neurológica, se tiver a gente vai ter que tratar, lógico. Se não tiver, tem as crianças que andam na ponta dos pés sem motivo, que é o idiopático. No geral, metade delas para até os 5 anos e a outra metade continua depois dos 5 anos. O que eu costumo fazer? Já está andando na ponta dos pés assim, eu oriento fazer alongamento para prevenir o encurtamento do tendão de Aquiles. Lembra aquele tendão que a gente mostrou que corta no pé torto? É aquele tendãozinho que encurta. Então ele anda tanto na ponta dos pés que o tendão fica curto. E aí quando ele quer ficar com o pé no chão, ele não consegue. Às vezes está tão curto que o único jeito é ele fazer isso. Ele abre a perna para encostar o pé inteiro no chão. E nos casos mais graves são assim. Esses a gente, como eu disse, precisa tratar. A melhor forma é buscar um médico, avaliar adequadamente e fazer o tratamento. No começo com alongamento, depois pode ser várias outras coisas, como toxina botulínica, gesso e às vezes até cirurgia. Perfeito. Fiquei só com uma dúvida. Você disse que é comum, depois que a criança aprende a dar os primeiros passinhos, ela testar ficar na ponta do pé. Mas é só testar, assim, levantar e abaixar? Ou andar um pouquinho na ponta do pé e parar? Ela dá uma andadinha, né? Ela até tá testando as funções. Ah, venho pra cá, venho pra lá. Putz, não é confortável ficar na ponta dos pés, porque não é, né? Ela vai voltar pro chão. Obrigada, doutor. Maria José Gomes, fiz sinovectomia anos atrás, hoje tenho joelho valgo, com indicação para prótese no joelho. Palmilhas me ajudariam até a realização da prótese? Pelo SUS, tenho que aguardar mais 3 anos. Essa é uma queixa bem específica de adulto, mas é até interessante a gente falar. Tem uma recomendação nova da Associação Americana de Ortopedistas que fala que não tem indicação usar palmilha para artrose de joelho, para desgaste de joelho, que seria esse caso, né? O joelho valgo com desgaste. Então a gente não tem mais indicação de palmilha. Então tem indicação de prótese, realmente é prótese. Infelizmente é uma coisa demorada. Tá joia. Obrigada, Maria José. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Acho que não. Acho que parou aqui, doutor. Mas eu quero te agradecer. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar. A gente vai encaminhar para o doutor. Tinha mais, mas o nosso tempo já acabou. E aí eu encaminho para o doutor, tá bom? Doutor Davi Nordon, ele está no DR Nordon. O WhatsApp é o 11 9 10 57 8000. DR Nordon no Instagram, o WhatsApp 11 9 10 57 8000. Pode mandar uma mensagem, marcar uma consulta e não esqueça, a gente aprendeu um monte de coisa importante hoje. Vamos divulgar as informações e colocar em prática aquilo que a gente